Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade às histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos, da autora Jo Wester. Então, antes de começar o livro, eu vou ler um trecho do livro. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temais, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Então, olha que interessante. O anjo ouviu a voz do menino, ou seja, Deus ouviu a voz do menino. E Deus enviou esse anjo para dar a mensagem a Agar. Eu aprendi uma coisa muito interessante essa semana sobre exatamente esse texto. Olha como são as coincidências da vida. E uma coincidência boa, que nem toda coincidência é uma coincidência boa. Então, o que acontece? O menino, ele chorando, lamentando, a Agar, pela história, deixou o menino debaixo de uma árvore e ela estava sem alimento, não tinha nada para dar para o menino. Ele estava, por conta da própria sorte. Então Agar também chorou, botou o menino debaixo da árvore e andou, ficou distante e também ficou lamentando, chorando e pedindo a Deus. Só que o Deus escutou a oração do menino e enviou o anjo para falar com Agar. Por que não falou direto com o menino? Porque o menino não teria maturidade para entender. Ele não compreendia as coisas. E Agar sim, mas a mensagem era referente ao menino. Então, o que eu aprendi essa semana? É que muitas vezes a gente faz a oração e Deus dá a resposta para outra pessoa, e a gente, muitas vezes essa pessoa vem falar com a gente nega, fala assim, eu orei para Deus e Deus tem que me dar essa resposta, e Ele já dá, mas às vezes a gente desconsidera essa pessoa que está dando um recado para a gente. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente menospreza as pessoas que têm mais conexão com Deus do que a gente. Então o anjo é o mensageiro. Então hoje eu estou com a imagem aqui do arcanjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus. Então vamos lá. Eu vou contar a história hoje, que o livro está contando nesse capítulo, sobre duas famílias, a Taylor e a Smith. A família Smith, ela comprou uma casa, o casal comprou um prédio com 2 andares. E eles acabaram alugando o andar de cima. Só que a família Smith, ela tinha muitos filhos, mas mesmo assim eles ficaram no andar de baixo e a família Taylor ficou no andar de cima. A senhora Smith, ela gostava bastante de uma da filha do casal Taylor, a Margaret. E com o tempo eles ficaram amigos, se davam muito bem. E um tempo foi passando e o que aconteceu? A senhora Smith chamou um padre porque a Margaret não aparecia há muito tempo. Então o padre foi até a casa da senhora Smith, que era a dona do prédio, o casal Smith, e falou para o padre dar um pulo no andar de cima. E o padre perguntou: a mãe está lá em cima? E ele falou assim: não, a mãe não está. Ela falou, a mãe não está, ela está trabalhando. Só que um tempo depois, ela se lembrou que a senhora Taylor, ela tinha sido demitida por uma má conduta. Só que ela esqueceu, não falou para o padre subiu, não viu nada de normal. Então se liga neste fato, ele não viu nada de anormal. E o que aconteceu? Os filhos, se conheciam. E de repente a senhora Smith tinha um filho de 3 anos, o Tommy. E todo mundo saiu fazendo seus afazeres. E o que aconteceu? O Tommy, ele tinha uma chave mestra. E ele subiu para a casa dos Taylors. Um tempo depois o Tommy ele sumiu. E a família, todo mundo procurando, os vizinhos procurando. E a família dos Taylors, que morava no 2º andar, um familiar ligou para a senhora Smith, avisando que o Tommy estava lá em cima, na casa. Eles subiram e perceberam que viram que o Tommy, a família ligou porque tinha acontecido uma tragédia. O Tommy, ele foi afogado na banheira da família Taylor.
Então foi uma tragédia bastante grande, né? A gente nem quer imaginar que isso pode acontecer. E a polícia foi investigando e notaram que a senhora Taylor, ela estava doente mentalmente, por isso que a Margaret não ia mais no colégio, não aparecia mais. Por quê? Porque ficava cuidando da mãe. Ou seja, a família Taylor tentou cuidar por conta própria a mãe que estava doente. Então ela já tinha sido demitida por uma má conduta que tinha acontecido. Aparentemente eles eram pessoas normais, só que eles estavam tentando lidar com aquela situação e não conseguiram. O Tommy subiu, tinha a chave mestra, entrou e ela acabou afogando o menino, né, a senhora Taylor. Então aquela tragédia, todo mundo muito triste. Depois a família Taylor saiu, né? Era inviável ficar. Ela mentalmente estava perturbada, a senhora Taylor, e acabou levando ao falecimento do Tommy. Então muito triste, até porque a senhora Smith, ela já tinha 7 filhos e o Tommy era bem novo e ainda teria um outro para nascer. No total seriam 8 filhos. E ela perdeu, uma perda para uma mãe de qualquer filho é muito triste, né? Geralmente a gente acha que vai morrer antes dos filhos. E aconteceu essa tragédia. O pai do Tommy, ele ficou muito triste. Ele teve que tomar remédios, né, drogas pesadas, receitadas pelo médico, mas mesmo assim não suportava. Entrou pro alcoolismo, então estava tudo uma confusão. A senhora Smith estava com uma tristeza muito grande e estava grávida. Então você imagina aquele misto de emoções negativas, ruins. Teve que colocar os outros filhos dela em casa de parentes. Por quê? Porque todo mundo perguntava o que aconteceu. As pessoas ficaram curiosas e incomodavam muito os filhos dela. Então com o tempo foi passando e a senhora Smith, naquela dor, ela resolveu ir na missa de noite, no dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro. Então ela foi, já tinha passado alguns meses, ela tinha ido e ela orando, né, todo mundo orando ali, ela pediu para Deus, né, em oração, se podia dar uma mensagem. E ela viu, né, naquelas orações dela, por isso que eu falo, a oração é respondida, tem seu tempo. Ela viu um raio e ela sentiu no coração uma voz, não foi audível, mas a gente sabe que muitas vezes a gente sente uma mensagem. E falando, o Tom, com a voz do Tommy, falando que estava tudo bem, vai ficar tudo bem para ela, né? E para ela, deu uma mensagem de conforto para ela. Então ela ficou mais feliz, voltou da igreja e com o tempo as coisas foram se ajeitando apesar das dores. Então passou o marido, né, o senhor Smith, conseguiu um emprego, né, os filhos ali foram se normalizando dentro do possível e ela ficou muito feliz com isso. No dia que ela foi na missa, ela olhou para os lados, as pessoas não viram, a mensagem foi exatamente para ela. E é assim, se você contar isso para outras pessoas, elas vão achar que você às vezes está até, né, delirando. E ela procurou um especialista. Qual era a diferença de uma visão para alucinação? A visão, ela vai te trazer uma mensagem, vai te trazer uma reflexão sobre aquela visão. A alucinação não tem, é vazia, é uma mensagem vazia. Então essa é a diferença que ela pegou com o especialista. Então olha que interessante, né? Apesar da tristeza, então elas foram se acertando e com o tempo as coisas foram melhorando, porque ela lembrava que ele estava bem. Para uma mãe é muito importante, para um pai também, né? E tudo no final tudo foi se normalizando, as feridas foram cicatrizando. Claro que tem a lembrança de um filho, mas tudo se acertou. E é assim, né? As coisas, muitas tragédias acontecem, com o tempo elas vai acertando, mas a lembrança tem. Mas ela tinha certeza que o Tommy estava muito bem. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, compartilhem, deixem seu like, comente. Se vocês tiverem uma história para contar também sobre a ajuda dos anjos, a atuação dos anjos, envie seu e-mail para esse e-mail que eu deixei aqui embaixo contando a sua história. O nome de vocês, como do livro, são alterados e vocês não vão ser expostos.
Então, deixo um grande abraço para vocês, uma ótima semana.